Olha que história maravilhosa. Em um certo ponto, Pedro, ele é preso. E ele é colocado em uma prisão onde tinha 40 soldados guardando Pedro. Como se ele fosse um homem perigoso, mas na verdade o que ele tinha era uma fé. Uma fé de remover montanhas. A igreja de Cristo fazia contínua oração por Pedro, porque Pedro ele ia ser escarnecido no dia seguinte. Ele ia ser usado para vergonha, para humilhação. E com certeza iriam matar Pedro. O que acontece? A igreja fazia contínua oração por Pedro. E a Bíblia registra, fala que um anjo desceu no meio da prisão e tocou do lado de Pedro. Ao tocar do lado de Pedro, Pedro que estava dormindo, que estava ali até mesmo despreocupado, como se tivesse com a vitória ganha, ele é despertado do sono. O anjo fala 2 palavras, aliás, até 3. Levanta-te, cinge os teus lombos e veste as tuas alparcas. Deus está falando para você nessa noite. Eu não sei o tamanho da prisão que te colocaram. Quantas pessoas que estão indo contra ou estão te prendendo para você não prosseguir. Mas eu vou te dizer uma coisa. Tem gente que com certeza, às vezes você não vê, mas está orando por você. Da mesma quantidade de gente que tem inveja e tem perseguidor, tem gente que ora por você. E são poucos, mas esses poucos é o que fazem toda a diferença. Deus está falando que vai enviar um anjo dele nessa sua prisão. Você verá o resplandecer da glória de Deus no meio dessa escuridão. Os soldados, na história de Pedro, eles caíram como se estivessem desmaiados. Os portões se abriram, o primeiro, o segundo, o terceiro e o portão central se abriu. E o anjo do Senhor, junto com Pedro, fogem até a parte principal da cidade, numa estrada. E ali o anjo se despede e vai embora. Pedro estava como que estivesse sonhando, mas ele viu que era realidade. Essa situação que você está passando, Deus vai falar assim, olha, é simplesmente como se fosse um sonho. Já já você vai despertar e vai ver que você vai estar liberto para a glória de Deus. Deus só está falando isso para você. Cinja os teus lombos, levanta-te depressa e veste as sandálias de Cristo. Porque se você fizer isso, Deus vai te dar força quando você se levantar. Deus vai preparar as suas vestimentas espirituais quando você cingir o lombo. E Ele vai abrir os caminhos quando você colocar as alpacas nos pés. Pega essa visão, entenda esse mistério. Deus está falando, assim que você colocar as alpacas nos pés, eu vou abrir os caminhos. Assim que você preparar a sua vida espiritual, eu vou te vestir com graça. E quando você se levantar, ninguém mais irá te derrubar. Não vai ter soldado, não vai ter prisão, não vai ter rei nem rainha, ninguém. Porque quem está orando por você vai fazer com que Deus mova as mãos sobre a sua vida. Olha, Pedro estava descansando. Quem está ao ponto de ser levado ao escárnio, não descansa, fica preocupado, fica ansioso, fica angustiado. Deus está mandando dizer que é para você ficar em paz, que Deus irá te tirar do meio desta prisão. Você vai descansar, você vai ser abençoado e ainda mais, Deus irá te visitar dentro dessa situação. Ele vai abrir as portas, escuta o que ele está falando. Ele vai abrir a primeira, a segunda, a terceira e a porta principal, ou seja, o que for de porta espiritual vai se abrir. O que for de porta material irá se abrir. O que for de porta sentimental, Deus também irá abrir. E a principal, a porta do reino, por onde você entrará pelas portas e será abençoado por Cristo. Recebe, em nome de Jesus, toda virtude, toda graça, todo o poder do alto, para que você venha se levantar. Isaías 60 fala assim, levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vem surgindo sobre ti. Que Deus venha abençoar os seus passos, que Deus venha abençoar o seu caminho poderosamente. E saiba que o objetivo do Espírito Santo sempre foi e sempre será salvar você. Deixe seu like,
compartilha, assiste nossos vídeos e seja abençoado em nome de Jesus.